Vamos dar início ao nosso estudo, então. Abra a sua Bíblia para Mateus, capítulo 22. Vai ser o texto base que nós vamos estudar hoje à noite. Mateus, capítulo 22. Nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 14. O tema que eu dei para a minha mensagem é a rejeição dos que rejeitaram. Prestou atenção? A rejeição dos que rejeitaram. E você vai entender por que eu dei o título da minha mensagem baseado nesse texto. Gente, fazer um casamento não é fácil. O papai que convida as pessoas para um casamento do filho é dureza. Principalmente quando o convite, ele não vai pessoalmente, né? O convite foi feito para toda a igreja. Então você fica naquela angústia, né? Será quem vai vir? Será que vão vir 50? Será que vai vir 100? E se vier 150? E 200? E você fica naquela angústia sem saber se vai vir muitos ou se vai vir. E se não vier ninguém? Que dureza, né? O coração do pai fica assim. Eu penso que o coração daqueles que vão casar também. Imagina essa foto aí, um casamento sem convidados. Já pensou que tristeza? Se prepara tudo e não aparece ninguém. Geralmente, quando você não quer ir a um casamento, você tem que inventar uma desculpa. Às vezes a desculpa, ela não é uma desculpa desfarrapada, é verdade, é uma justificativa em que você não pode vir mesmo. Olha, eu tenho um outro compromisso, tenho um trabalho, eu tenho algo, mas às vezes na verdade você não está a fim de vir, ou de ir, né? E aí o que você faz? Você tem que inventar alguma desculpa. Jesus contou uma parábola sobre um casamento. Uma parábola em que o pai está dando uma grande festa, porque era o casamento do seu filho. Uma parábola é uma historinha que se conta, para que através dessa história, você ensine algumas verdades espirituais. Jesus gostava demais desse método de ensino, porque ele ajuda a gente a entender as coisas. Por isso também eu conto muitas histórias para vocês, porque as histórias nos ajudam a entender verdades espirituais, porque a história ela é mais palpável, não é verdade? Então, ele diz o seguinte, olha, o reino dos céus é como, e aí então ele vai contar a historinha. Veja que ele está fazendo uma comparação, talvez na sua Bíblia, tem uma outra versão, diz assim, olha, o reino dos céus é semelhante, é a mesma coisa. Então sempre é uma comparação. Olha comigo, capítulo 20 diz assim, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu, estou errado aqui, olha o vento aqui me derrubando, é capítulo 22, por isso que vocês estavam perdidos aí, né? Então vamos lá, Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Então veja, ele compara o reino dos céus como uma grande festa, e eu acho o maior barato. O reino dos céus não é uma coisa maçante, enjoada, o reino dos céus não é uma coisa assim, sem graça. Jesus está dizendo que o reino dos céus é como, ele está comparando a um casamento, a uma festa, é alegria. E muitas vezes a gente não desfruta de alegria na nossa vida, não é verdade? Com Deus. Parece que a coisa é meio maçante. Mas Jesus está dizendo que o reino dos céus é comparado a esta grande festa, é um evento de alegria, de satisfação, porque é o grande dia do casamento. O filho do rei vai se casar. Olha comigo de novo, ele diz assim agora no versículo 2, no versículo 3. Então o que ele fez? Ele enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Então, esta grande festa é também uma grande história de amor. Olha lá, o Vitor abraçadinho com a Jéssica, não é? Porque é uma grande história de amor, logo, logo aquilo ali vai virar casamento. O Ronibel, que já não tem cabelo, ele está perdendo os cabelos dele mais ainda, não é? Então veja, um casamento é o clímax da história de amor de duas pessoas. E o rei, ele quer compartilhar com todas as pessoas do seu reino a sua alegria.
Porque o filho que namorou com a princesa, agora vai dar para todos os seus convidados uma grande festa. Então, os convites naquela época, é muito interessante, o convite era dado com antecedência, às vezes de 1 mês, 2 meses, o rei mandava convite para todo o seu reino, para todos que ele quisesse vir. E no dia do casamento, ele mandava os seus servos também para dizer: olha, chegou o grande dia, é hoje, vamos lá no casamento. Olha a provisão do rei, versículo 4. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que eu já preparei um meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Então o rei, com toda a sua generosidade, com todo o seu amor, preparou um grande churrasco para o seu reino. Ele convidou todas as pessoas. Ele queria que a festa fosse uma festa de homenagem, de honra ao seu filho. Era o grande dia para o coração daquele pai. E era um grande dia também para o seu filho. Mas a verdade, meus queridos, é que os convidados rejeitaram. Que coisa triste. Olha comigo no finalzinho do versículo 3. Quando ele mandou os servos convidar, no dia lá, falou: olha, gente, chegou o dia. O que diz no finalzinho do versículo 3? Mas eles não quiseram vir. Eles tomaram uma decisão pessoal, dizendo: nós não vamos, nós não queremos. Olha lá no versículo 5, ele mandou de novo, ele foi muito paciente, né? Pegou o telefone, ligou e diz: olha, é o dia, é hoje, e venha porque o churrasco está preparado, é muita carne que eu preparei. Versículo 5, mas eles não lhes deram atenção, e saíram, um para o seu campo, outro para os seus. O que eles estão dizendo aqui? Nós temos outras prioridades. Nós temos outros compromissos, que é muito mais importante do que esse convite do rei. E tem um terceiro grupo aqui que pega mais pesado ainda, versículo 6. Os restantes, né, dos convidados, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Gente, o que esses convidados fizeram foi uma ofensa, foi um desrespeito e um desprezo para com o rei. Ele era o rei, o senhor de todo aquele vasto império. Ele está dando um casamento e graciosamente ele convida todos, ele está alegre, ele quer compartilhar a sua alegria. E as pessoas do seu reino, os súditos do seu reino, se rebelam contra o rei, desrespeitam o rei. E o versículo 7 diz que o rei então ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Aí eu pergunto para você, sobre quem que Jesus está falando? Sobre quem? Olha comigo no capítulo 21, que você vai ver quem é o público-alvo, a quem Jesus está falando isso. Lá no capítulo 21, no verso 23, diz assim: Jesus entrou no templo, e enquanto ensinava, aproximaram-se dele, quem? Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. É a nata de Israel, é a liderança espiritual do povo. Jesus está na última semana de vida dele aqui. Ele já fez tantos sinais, mostrando e demonstrando para a sua nação, para o seu povo, que ele é o Filho, que ele é o Messias. E esse pessoal não abriu o coração. Qual autoridade você está fazendo esses milagres? E Jesus pergunta para eles assim: eu vou fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu respondo a pergunta de vocês. E ele pergunta então para eles: o batismo de João é de Deus ou dos homens? Aí os líderes se afastaram e disseram: a gente não pode responder essa não.
Porque se a gente responder que é de Deus, ele vai falar, por que vocês não aceitaram então? E se a gente falar que é dos homens, aí é pior ainda, porque eles vão falar, então, João Batista era profeta, por que vocês não ouviram? Ele vai cair de pau em cima de nós. Eles chegaram para Jesus e disseram, olha, nós não vamos te responder. Ele falou, então, nem eu vou responder para vocês. E aí, então, ele conta mais 2 parábolas, antes daquela terceira que nós estamos estudando. Uma parábola é chamada aqui, no versículo 28, a parábola dos 2 filhos. Você deve conhecer essa parábola. Ele fala que um dos filhos, o pai chamou e diz, olha, vai trabalhar na fazenda. Ele disse, pai, não vou não. Mas depois, bateu um arrependimento no filho. Ele falou, puxa, meu pai é tão bom comigo. E foi trabalhar. Ele chamou o segundo filho e falou, vai trabalhar na fazenda. Beleza, pai, estou indo. E não foi. Então, Jesus está contando essa parábola para os judeus. Está dizendo, vocês são o segundo filho. Vocês entraram em aliança comigo e vocês disseram que iam fazer tudo o que eu mandei. E vocês têm me desobedecido, me desonrado. Olha comigo no versículo 20, do capítulo 21, versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus perguntou para eles. Eles responderam, o primeiro. Jesus então disse para eles, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque essa gentalha considerada pela liderança espiritual é que abriu o coração para o filho, é que ouviu o convite dele e que estava abrindo o coração. Ele conta uma outra parábola, veja aí no versículo 33. É uma parábola de um proprietário de terras. Ele plantou uma vinha e a vinha estava bonita, produzindo, e ele contratou alguns lavradores para cuidar da vinha dele e foi embora. E diz, olha, no devido tempo eu vou mandar os meus servos para receber a parte que me cabe. E o texto vai mostrando aí, que quando chegou a época da colheita, das uvas, o rei, o proprietário de terras mandou os seus servos, e o texto nos diz que os lavradores agarraram uns, espancaram outros, mataram outros, e não deram a parte devida ao proprietário das terras. Aí ele diz assim, mas para aí, eu vou mandar agora o meu filho eles vão respeitar, afinal de contas, eu sou o dono da terra, e o meu filho vai lá receber o que é devido. E quando ele mandou o filho dele, os lavradores agarraram o filho e o mataram. Quando Jesus estava contando essas parábolas, ele pergunta para eles assim, veja lá no versículo 41, o que vocês acham que vai acontecer com esses lavradores, quando o pai do filho voltar? Veja, eles mesmos se condenaram com a palavra deles, versículo 41, responderam eles, matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. E Jesus diz assim, olha, é isso que vai acontecer mesmo. Veja no versículo 43. Portanto, eu digo o que, Jesus falando para eles, portanto lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a outro povo, que lhes dê frutos do reino. Versículo 45. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, compreenderam que Jesus falava a respeito deles. Jesus, como a gente brinca, colocou o punhal e torceu, eles sentiram. Jesus está dizendo, olha, Deus tem mandado profetas atrás de profetas para chamar a atenção de vocês, e vocês mataram uns, espancaram outros, e agora o próprio proprietário, Deus, mandou o seu filho, e vocês também estão com planos de matá-lo. A rejeição dos que rejeitaram. Esse texto, primeira parte desse texto, do 1 até o 7, fala da tratativa de Deus com os judeus, com a nação de Israel. A nação de Israel era a vinha que Deus plantou. Os lavradores eram os líderes religiosos, aqueles que estavam debatendo com Jesus, aqueles cegos que não abriram o coração para o Filho de Deus. E porque eles rejeitaram, Deus, o rei, os rejeitou também. Por isso ele destruiu aquele povo.
A verdade é que Deus rejeitou a nação de Israel, temporariamente, mas rejeitou aqueles judeus, porque eles não abriram o coração para o Filho. Eles foram convidados e foram convidados. E arrumaram muitas e muitas desculpas. Agora, a questão é o seguinte: Jesus chamou os seus servos e falou o seguinte: olha, gente, a carne está assando, tem muita comida, o que nós vamos fazer se não temos convidados? Já que os judeus não quiseram, então agora o rei toma uma atitude de abrir o convite para todo mundo, para toda a galera. Ele faz uma grande convocação. Olha comigo no versículo 8. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Não havia dignidade neles. Eles eram assassinos. Eles não eram pessoas boas. Eles rebelaram contra o rei e eles receberam aquilo que eles mereciam. Então o rei disse para os seus servos, versículo 9: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. É incrível, esse chamado geral de Deus. Ele convoca todas as pessoas para ouvir a sua palavra, para aceitar o seu convite. E ele diz: olha, vai para as ruas, para os vilarejos e arruma tudo quanto é pessoas que quiser vir. Esse é o nosso Deus. Isso fala da sua graça misericordiosa, de um Deus que está chamando pessoas para a grande festa de casamento do seu Filho. Nós celebramos a nossa ceia de comunhão, e uma das partes da ceia de comunhão é a nossa refeição. Nós comemos, temos uma refeição gostosa, porque nós queremos trazer à nossa memória, ao nosso coração, esse dia em que nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Nós estaremos face a face com o nosso noivo, porque nós somos a noiva, e o Filho de Deus é o noivo, que vai vir buscar a sua noiva para o casamento. Então, Deus quer uma sala de banquete cheia, por isso Ele tem enviado pessoas para o mundo inteiro, para que as pessoas possam convidar, e na medida em que essas pessoas convidam, Ele vai encontrar ouvidos abertos, atentos, para aceitar o convite de Deus. E ele termina então dizendo assim, vamos lá para o versículo, esse ventinho está me derrubando, lá para o versículo 11, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Onde que esse camarada arrumou ou deixou de arrumar veste nupcial? Lembra que os servos saíram para as vilas, convidou gente que não presta, tudo quanto era gente que estava no meio da rua foi chamado para o banquete. Eles não tinham vestes para entrar no banquete. Então nós deduzimos, pelo ensino da palavra, que essas vestes foram dadas. Mas tinha um convidado que não estava de veste. Por quê? Porque ele tirou. Porque ele não quis a provisão do rei. Talvez no seu orgulho, ele diz assim, não, eu estou muito bem, eu quero participar da festa do meu jeito, eu não preciso de mudança. E o rei então vem e pergunta, meu amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? E o cara ficou mudo, calado, porque ele não tinha resposta. Olha o que o rei fez. Versículo 13. Então o rei disse aos que o serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Pois, ele conclui essa história, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se nós olharmos lá em Apocalipse capítulo 19, vai lá comigo rapidinho, para você entender essa questão das vestes. Apocalipse 19, fala desse banquete que Deus um dia vai dar para comemorar o casamento do seu Filho, o Senhor Jesus com a igreja.
lá no capítulo 19. Estão aí comigo? A partir do versículo 6 diz assim, João falando, olha, eu ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemo-nos. Quem é que está falando isso? Que grande multidão é essa? Eu creio que é a grande multidão de salvos, é a grande multidão de pessoas que ouviram o chamado do rei, e foram no casamento. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se vestiu, já se aprontou, está bonita. Versículo 8, para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. A dignidade de quem está na festa, a dignidade da noiva, não vem dela mesma, mas a dignidade de cada um de nós está no fato de que Deus nos vestiu com a justiça que há em Cristo Jesus. Mas esse camarada simplesmente ele não quis. Esse camarada representa na parábola todos os anos não querem se curvar diante do chamado do rei, porque se acham melhores. Eles acham que de alguma forma eles vão poder agradar o rei, mas não vão, porque para entrar no casamento precisa estar vestido de veste nupcial. Você já está vestido com esta veste? Não é sua, mas foi dada pelo rei para todos aqueles que ouviram o chamado e abriram o coração. Eu tenho 4 aplicações para nós hoje à noite, baseado nessa história. A primeira delas é que o convite é para, e eu coloquei lá embaixo, inclusive para você. Porque muitas vezes a gente acha que o convite é para o meu marido, ele é que precisa. Ah, meu marido precisa demais. Às vezes a gente acha que o convite é para a esposa. Ah, meus filhos é que precisam. Não, o convite é para você. O rei está convidando. Ele tem te dado inúmeras oportunidades. Você pode se desculpar. Você pode arrumar uma desculpa. Você pode até, como aqueles convidados, podem até espancar os servos de Deus, dizendo, esse pessoal aí só quer saber de dinheiro, esse pessoal só quer enrolação. Mas o Senhor está chamando você. Você tem ouvido ao longo dos domingos, nesta igreja, que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Rei, que veio aqui morrer por você. Ele está chamando você para tomar uma decisão, para você fazer uma escolha, para você dizer, eu quero, eu preciso ir nesse casamento, eu quero encontrar com o noivo. Pense nisso hoje à noite. O rei está convidando você. Segunda aplicação, eu creio que essa história ela serve de advertência para nós. Deus não é um Papai Noel. Deus não é um bonachão que está lá no céu, incapaz de fazer as coisas. Ele faz tudo aquilo que a vontade dele quer. Eu vou dizer uma coisa para você que você vai talvez arrepiar. O nosso Deus é um Deus de ira. Ele não é apenas um Deus de amor, um velhinho que vai passar a mão na cabeça de todo mundo. A história de Jesus conta isso. Por 2 vezes nessa história, o rei manifestou a sua ira. Ira não é uma raiva do rei. A ira diz respeito ao seu julgamento. Ele é um juiz justo. Ele queimou e matou todas aquelas pessoas que rejeitaram o convite, aqueles assassinos. Quando ele veio fiscalizar o casamento do filho, ele viu alguém que estava sem vestes. A ideia de vestir na Bíblia, a ideia de estar vestido da justiça do Senhor Jesus Cristo. E alguém estava ali sem justiça. E foi amarrado e lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dente. Eu creio que é uma coisa que não é muito legal. Então essa história serve de advertência. Os convidados foram convidados, mas faltou interesse. Eles foram convidados, mas não deram atenção, tinham outras prioridades. Eles foram convidados, mas mataram. Você está dando desculpa? Às vezes desculpa para servir a Deus.
para se entregar mais às mãos dele. Nós vivemos num mundo onde se suga muito de nós, e a gente às vezes não quer dar muito para Deus. Que essa história sirva de advertência para você. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos. Existe uma fala que diz assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso é mentira. Isso não é verdade, não. Deus destruiu quem? Quem que Deus destruiu? As pessoas, os assassinos, aqueles que rejeitaram o convite do rei. Terceiro lugar, eu creio que essa história precisa servir de motivação para cada um de nós. O rei tem um propósito. Ele quer que o banquete do filho dele esteja cheio de pessoas. Esse é o propósito. Quem são os meios? São os servos. Quem são os servos? Somos nós. Se nós não convidarmos pessoas, elas não vão ouvir. E se as pessoas não ouvirem, elas não vão poder, pelo menos, ter uma oportunidade de dizer: eu quero ir no casamento. Então é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Ah, Titão, mas eu vou falar e eu sei que ninguém vai crer. Jesus acabou de contar uma história aqui para nós que muitos rejeitaram, não quiseram. Mas muitos, que a gente nem imaginava, foram para a festa, foram vestidos com vestes nupciais. Então veja o que o apóstolo Paulo fala. Há uma promessa que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Isso é promessa de Deus. Se alguém invocar o nome de Jesus, vai ser salvo. Isso é uma promessa. Mas então Paulo diz assim: como invocarão aquele em quem não creram? E ele diz mais: e como crerão naquele de que nada ouviram? E aí então entra agora a nossa responsabilidade. Ele diz: e como ouvirão, se não houver quem pregue? Você precisa entender isso. Familiares seus vão ser queimados no fogo do inferno. O rei não vai brincar. A história fala isso para nós. Lá no banquete, na inspeção do rei, se alguém não estiver vestido com a justiça de Cristo, vai ser expulso. Jesus falou isso em vários outros momentos. Apartem de mim. Pessoas chegaram lá diante dele um dia e falaram: Senhor, 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 em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isso, nós falamos em línguas. Jesus falou assim: aparta de mim, não conheço vocês. E quarto e último lugar, um alerta. O alerta é que Jesus está às portas. O versículo 7 se cumpriu no ano 70 da era cristã, com os judeus. O que diz o versículo 7? Volta comigo para lá. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Meus queridos, isso aconteceu literalmente no ano 70 da era cristã. O general Tito, um romano, partiu para cima de Jerusalém e destruiu o templo, e destruiu os muros da cidade, e ateou fogo na cidade de Jerusalém, e os judeus foram dispersados pelo mundo inteiro. Mas no futuro vai acontecer outra coisa. Mateus 25 fala sobre isso. Vai algumas páginas para frente e a gente termina aqui. Lá no capítulo 25 fala da vinda do Senhor, do Filho, do noivo. Capítulo 25. Lá no versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como, olha aí, outra figura de comparação,
o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Isso vai acontecer. Porque o Senhor está às portas. Então isso tem que ser um alerta. O rei mandou convidar, e no dia do casamento ele mandou os seus servos dizendo: olha, aos convidados, é hoje. Jesus falou sobre Noé, que construiu a arca, e dia a dia falou para o povo: gente, entra na arca, porque Deus vai fazer chover. E as pessoas riam, casavam e davam-se em casamento, cada um cuidando das suas coisas, até que veio o dilúvio e levou a todos. Levou a todos para onde? Para o juízo, para o fogo, para a condenação. Você está preparado para a volta do rei? Para a volta do filho do rei, do Senhor Jesus? Você está vestido hoje à noite com vestes nupciais? Esse texto que nós estudamos hoje à noite fala desse maravilhoso convite, um convite de amor. Deus já fez tudo para que nós pudéssemos ser salvos. A música que nós vamos cantar agora fala sobre isso. É uma música maravilhosa. Deus, Ele fez coisas grandiosas para nos alcançar. Mas Ele vai rejeitar. Escutou? Ele vai rejeitar aqueles que rejeitaram. Amém?